Glórias a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias ao nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Igreja, você sabia que Deus ele tem uma forma de Deus ele trabalhar na vida do ser humano? Deus ele tem uma forma certa dele tratar com o ser humano. E uma das formas de Deus ele trabalhar na vida do ser humano é Deus ele trazendo sobre o ser humano sofrimentos. Veja, uma das áreas que Deus ele atinge do ser humano, quando o ser humano, quando o homem, quando a mulher, ela se encontra em desobediência aqui na terra, uma das áreas que Deus ele fere, Deus ele põe as mãos, é o quê? É na saúde. Ou seja, Deus ele trata com o ser humano com a enfermidade. Veja aqui, ó, Salmos capítulo 38, versículo 1 diz assim, ó: Senhor, é Davi dizendo, Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Veja, esse salmo aqui, quando Davi, ele escreve esse salmo aqui, ó, ele tinha pecado contra Deus. Ele tinha pecado contra Deus. Agora veja a expressão que ele vai se expressar aqui, ó. Veja o estado que Davi ele se encontrava. A maneira que Davi se encontrava, ele vai também aqui expressar como que ele se encontrava na saúde. Versículo 2. Porque tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão desceu sobre mim. Não há coisa sã na minha carne, Davi dizendo. Desde a planta dos meus pés até a minha cabeça, eu estou totalmente inteiro, estou totalmente enfermo, desde a planta dos meus pés até o alto da minha cabeça, eu estou enfermo, Davi dizendo. Por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Veja, Deus ele tem flechas. Deus ele tem três tipos de flecha. Deus ele tem três tipos de flecha. Veja, Deus ele tem a flecha da maneira dele tratar com o ser humano que é com enfermidade. Veja aqui no versículo 2, olha o que Davi vai expressar. Porque tuas flechas se cravaram em mim. Tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu, ele dizendo. Veja, Deus ele tem a flecha para ele tratar com o ser humano. Deus ele também tem a flecha do livramento. Mas agora aqui na vida de Davi, ou seja, Deus ele acertou Davi com a flecha de enfermidade. Era a maneira de Deus ele tratar com Davi. A maneira de Deus tratar com Davi foi o quê? Foi enfermidade. Foi a maneira que Deus ele achou de tratar com Davi. Davi ele está dizendo, eu tenho uma flecha. O Senhor enclavou a sua flecha sobre mim, nem paz nos meus ossos eu tenho mais, Davi dizendo. Desde a planta dos meus pés até o alto da minha cabeça eu estou enfermo. Não há coisa sã na minha carne, não tenho paz nos meus ossos. Por quê? Tudo por causa do meu pecado. Deus ele achou uma forma dele trabalhar e dele tratar com Davi. Veja que uma das formas de Deus ele tratar com o ser humano é com enfermidade, irmãos. Tem enfermidade que ela está na vida do ser humano, que é o próprio Deus tratando. E já tem outras enfermidades que ela vem através do pecado. E tem outra enfermidade que ela vem, que ela é manifesta para que a glória do Senhor, ela seja manifesta. Veja, então tem três tipos de enfermidade. Tem aquela enfermidade que ela vem por causa do pecado do ser humano, e também tem aquela enfermidade que o próprio Deus ele coloca, que Deus ele trata com o ser humano, que é a flecha que Deus ele tem, que ele acerta o ser humano. E tem também a enfermidade que ela é para a glória do Senhor. Você vê Isaías 38? Zedequias ele pecou contra Deus, o profeta Isaías foi até ele e disse assim, Zedequias, arruma a tua casa, conserta a tua casa, senão você vai morrer. E naqueles dias, nos dias de Zedequias, ele tinha adoecido de uma enfermidade mortal, uma enfermidade que ele estava de cama. Agora veja, quando o profeta Isaías vem até Zedequias e fala, Zedequias, conserta a tua casa, que esta enfermidade que você tem é enfermidade para a morte, conserta a tua casa, senão você vai morrer. Ele vira para a parede e ele chora muitíssimo, e o Senhor acrescentou os anos de vida para Zedequias. Não sei que enfermidade que ele tinha, mas era uma enfermidade que ele estava de cama e ele estava ao ponto de morrer, ou seja, ele estava decretado para a morte. Porque por causa do pecado. Agora veja, aqui na situação de Davi,
Na situação de Davi, não era diferente. Ele expressa, eu estou com uma flecha em mim. Eu estou com uma flecha em mim, ele está dizendo, o Senhor encravou a sua flecha em mim. Flechas encravaram sobre mim, que é a forma de Deus ele trabalhar com o ser humano. Porque Salmo 7:11, Deus, ele é um Deus justo. E o juiz justo e santo. Um Deus que ele se ira todos os dias contra os moradores da terra. É por isso que Lamentações 3:22, o profeta Jeremias, ele expressa que a misericórdia do Senhor, ela tem que ser renovada todas as manhãs para nós não sermos consumidos. Porque Deus, ele se ira todos os dias com os moradores da terra. Agora veja, ele já tem preparado o seu arco, Salmo 7:11, ele já tem preparado o seu arco. E o que vai no meio do arco? O que vai no meio do arco é uma flecha. Agora veja, Deus ele tem flecha, Deus ele tem a flecha dele tratar com o ser humano com enfermidade, e Deus ele também ele tem a flecha do livramento. Veja, aqui Deus ele tratou com Davi com a flecha da enfermidade, e quando Davi ele se encontrava bem na sua caminhada diante do Senhor, quando Davi ele se encontrava bem, Deus ele também ele apontou a flecha do livramento para Davi. 1 Samuel 20:20, Davi ele era acostumado a comer na mesa do rei Saul. Ele estava sendo perseguido por Saul. Saul ele já tinha determinado no seu coração de eliminar Davi. Agora veja, Davi ele se encontra com Jonatas, eles fazem um acordo. Jonatas ele fala assim, ô Davi, você vai ficar escondido numa caverna no deserto e eu vou atirar uma flecha. Se essa flecha passar adiante de você, você pode ir. Você pode ir. Se essa flecha passar diante de você, você pode ir em paz. Você pode ir porque o meu pai, ele já determinou te matar. Então você pode seguir a tua vida, você pode caminhar, você pode ir. Se você voltar, meu pai vai matar você. Agora, Davi, se a flecha que eu atirar, Natan dizendo para Davi, se a flecha que eu atirar, ela não passar de você, você pode voltar para casa do meu pai, você pode ficar em paz, que o meu pai não vai te matar. Mas quando Davi está lá em 1 Samuel 20:20, mas quando Natan, ele atira a flecha ela passa diante de Davi. Ele pediu para o moço ir pegar, mas o moço não estava entendendo o mistério que Natan e Davi tinham. Veja, quando ele tira aquela flecha, o moço passou e pegou aquela flecha, que passou diante de Davi. Davi entendeu, se eu voltar, Saul ele vai me matar, então eu tenho que prosseguir em viagem. Ou seja, foi a flecha do livramento. Foi a flecha do livramento que Deus ele atirou, e Deus deu livramento para Davi. Agora aqui, irmãos, era a flecha de enfermidade que Davi ele estava sofrendo porque Deus estava tratando com ele. Veja, então tem enfermidade que ela vem através do pecado, tem enfermidade que ela vem através de Deus ele colocar pela desobediência do ser humano, e tem enfermidade que ela é manifesta para a glória do Senhor. Você viu o cego? Aquele que era cego desde nascer, em João capítulo 8, os discípulos indagaram o Senhor Jesus, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Não, Jesus dizendo, não, nem ele nem os pais, mas essa enfermidade que dá para ele, essa cegueira que ele está, é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então veja, tem vários tipos de enfermidade. Por isso que quando você for orar pela vida de uma pessoa, você tem que tomar muito cuidado para você não colocar tuas mãos precipitadamente. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, não ponha tuas mãos precipitadamente. Não participe de pecados alheios, conserva-te puro. Você não sabe como que a pessoa está. Você não sabe a caminhada dela, o que aconteceu, qual que é o ciclo, como que ela se encontra. Você não sabe se é Deus tratando, você não sabe se aquela enfermidade é para a glória do Senhor, você não sabe se aquela enfermidade é o próprio pecado que trouxe para ela. Então você tem que ter cuidado para você colocar as mãos na cabeça de uma pessoa para você orar, e você não colocar as tuas mãos precipitadamente. Mas hoje os pastores sem entendimento, sem conhecimento, eles já vão colocando a mão na cabeça da pessoa e já vão orando, repreendendo todo o mal. Olha só para você ver, falta de sabedoria e falta de entendimento. Que Deus, irmãos, Deus ele tem uma forma dele tratar com o ser humano. E Deus ele trata com o ser humano com enfermidade. Porque Deus ele tratando com enfermidade na vida do ser humano, o que Deus ele mexe? Deus ele mexe na saúde. E o ser humano enfermo, debilitado, o ser humano ele passa por dificuldade para trabalhar, irmãos. O ser humano ele sofre para trabalhar porque o ser humano não tem saúde. Ele precisa da saúde para ele poder trabalhar. Mas agora na desobediência, agora Deus ferindo esse ser humano, Deus ferindo esse homem, Deus ferindo essa mulher, como que ele vai trabalhar com saúde? Ele trabalha, mas ele trabalha com muita dor,
com muito sofrimento. Por quê? Tudo porque tem uma flecha encravada nesse ser humano. Veja, irmãos, Deus ele aflige muito o ser humano. Veja, Ruth, ela tinha uma família, ela tinha um esposo e ela também tinha 2 filhos. Ela está lá em Ruth, no livro de Ruth, depois do livro de Juízes, capítulo 1. Veja, naquele tempo tinha uma fome em Jerusalém, estava acontecendo uma fome em Jerusalém, ela viu que estava acontecendo fome em Jerusalém, o que ela fez? Ela foi para Moabe. Veja, não era para ela ter ido para Moabe, era para ela ter permanecido, era para ela ter permanecido em Jerusalém. Eu vou ler aqui, ó, Ruth capítulo 1, versículo 22. Assim Noemi, assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltavam dos campos de Moabe, de Belém, e chegaram a Belém nos princípios da cega. Veja, não era para ela ter ido, era para ela ter permanecido, irmãos, em Jerusalém. Só que quando veio aquela fome, o que ela fez? Ela foi peregrinar. Ela foi peregrinar nas terras de Moabe e ela arrumou um problema sério, porque ela se encontrou em desobediência. Veja, Deus matou os 2 filhos, Deus matou o esposo, ela entrou num caminho, num preço tão doído, tudo por quê? Por causa da desobediência dela. Veja, não era para ela ter ido. Agora veja o versículo 1 de Ruth, diz assim, ó, cheia partir, porém vazia, o Senhor me fez, está aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 21. Eu li o 20, agora eu vou ler o 21. Cheia, parti, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Veja, o Senhor me fez retornar, não era para ela ter saído, irmãos. Era para ela ter permanecido em Jerusalém. Veja, só que em Jerusalém estava acontecendo fome. Agora veja, ela saiu da vontade do Senhor, ela criou um caminho, ela começa a caminhar. E nesse caminho que ela começou a criar, ela começou a caminhar na desobediência, o que Deus ele fez? Deus matou o esposo e Deus matou os 2 filhos. Olha o preço que ela pagou. Por quê? Porque ela saiu de Jerusalém, do centro da vontade do Senhor, do centro da vontade do Senhor. Aí veja, quando ela chega, quando ela volta, quando Deus faz ela retornar para a sua cidade nova, para Jerusalém, quando ela chega lá, o povo olha para ela e fala assim, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso, ele me afligiu e ele me fez eu passar em tamanha amargura. E ela fala no versículo 14 que a mão do Todo-Poderoso descarregou sobre ela. Veja, Deus aflige muito o ser humano, irmãos. Deus aflige muito o ser humano. Salmo 119, 63, antes de eu andar errado, eu fui afligido. Antes eu andava errado, agora eu estou sendo afligido porque eu andava errado. O salmista ele se expressando, eu fui afligido por Deus porque eu andava errado. Agora veja, o sofrimento, Deus ele me afligiu, agora eu aprendi a guardar os estatutos do Senhor. Então a maneira, irmãos, de Deus ele tratar com o ser humano é com enfermidade. Então Deus ele tem 2 flechas. Flecha de enfermidade, a flecha do livramento, e a flecha de enfermidade e a flecha também de livramento. Veja, quando Eliseu ele já estava para morrer, irmãos, Eliseu ele já estava enfermo. Eliseu ele já estava em cama. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, Eliseu estava sofrendo uma enfermidade mortal. Agora veja, o rei Joás foi diante de Eliseu chorando e clamando, porque ele estava cercado pelos inimigos, ele ia morrer. Agora veja, Eliseu naquela situação, o que Eliseu fez? Olha só, olha ele clamando, meu pai, carros de Israel, carros e seus cavaleiros. Eliseu disse, toma um arco e flecha. E ele toma um arco e flecha, então Eliseu disse ao rei, põe a mão sobre o arco que ele fez, ou então Eliseu pôs a mão sobre o arco do rei. Veja, Eliseu pediu para ele colocar a mão no arco, Eliseu coloca a mão em cima da dele no arco, para Eliseu poder ajudar ele a tirar. Muitas vezes é o pastor dando direção na terra. Muitas vezes é o pastor dando direção na terra para a ovelha, para o meio, para a congregação poder atirar. Agora veja, esse homem aqui não foi preguiçoso, ele atirou só 3 vezes. Era para ele ter atirado 5 ou 6 vezes. Ele falou assim, agora porque você atirou 3 vezes só, você vai vencer só 3 vezes, as outras vezes você vai perecer. Veja, então Deus ele tem a flecha do livramento e Deus ele também tem a flecha da enfermidade. Veja, irmãos, então a igreja que está na terra tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não errar diante do Senhor, porque Deus, quando o ser humano ele erra, aqui na terra, Deus ele tem uma forma dele tratar com o ser humano, irmãos. E a forma de Deus ele tratar com o ser humano é doída. É doída a forma de Deus ele tratar com o ser humano. Tem muita enfermidade, muitas pessoas que estão acamadas no hospital, é Deus tratando.
É Deus tratando com o ser humano, porque o vaso é duro, irmãos. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.